Números capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os quais se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos posição entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa deles perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordens aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro, no santuário.
oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimento da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha misturadas com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 novilho, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 carneiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a terça parte de 1 hin para 1 carneiro, e a quarta parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, e à Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para 1 novilho e 2 décimas para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecereis oferta nova de alimento ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor, por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 novilho, 2 décimas para 1 carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Números capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis,
Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeitos. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festas ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimento e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeitos, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas ofertas e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos, e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés.